Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui começando mais um vídeo, né? Bem-vindos ao canal. Já quero dizer, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não conhece muito bem o meu trabalho, né? Eu digo trabalho, mas para mim é um prazer, né? Estar aqui falando, né, sobre a palavra de Deus, sobre assuntos de vida eterna, coisas que não são passageiras, coisas que não são temporais. Mas fala daquilo que é atemporal, fala daquilo que é eterno, fala daquilo que edifica. É imensamente gratificante para mim. Então se inscreve nesse canal, tá? E você está convidado a assistir os outros vídeos do meu canal também. E que você possa, né, contribuir compartilhando, curtindo, tá bom? Temos um pequeno aparelhinho, um microfone aqui para facilitar, né, a questão da minha comunicação com vocês. Eu quero fazer de tudo o que tiver ao meu alcance para poder proporcionar algo cada vez melhor para vocês, tá bom? E eu quero muito me dedicar a isso, tá bom? Desde já eu já fico feliz, tá? Por você estar aqui. Eu só peço que você possa ouvir atentamente tudo que for falado aqui, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um tema que eu considero muito relevante, que é princípios bíblicos sobre o trabalho, como tá aí, né? Escrito aqui, preparei essa artezinha para procurar deixar de forma mais organizada possível. A gente vai falar sobre isso, a gente vai abordar, né, alguns textos, a gente vai falar alguns pontos de vista, né? Eu quero conversar com você também, se você puder colocar seu comentário, se você tem alguma opinião, alguma informação a acrescentar, eu vou ficar muito feliz, certo? Eu vou ficar muito feliz se você participar, tá bom? Então, participa, por gentileza, tá bom? Se possível também, se você quiser colocar de onde você é, de onde você está falando e acrescentar aí na informação, certo? Eu fico muito feliz com a participação ativa de vocês. Tá bom? Esse é o tema de hoje, né? Quero conversar com você. Deu um pouco de trabalho fazer esse tema. Eu tive um pouco de. Porque assim, eu tenho já minhas atividades, de trabalho e tudo mais, e eu tive que me dedicar um pouco, né? A ler um pouco mais, a pesquisar um pouco mais. E sim, eu quero fazer isso. Vamos lá. O texto base desse tema está em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 1, que é aquele que diz, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, né? Esse texto, a gente vai conversar um pouco sobre ele agora. Não só o texto base, mas todo o capítulo se refere ao trabalho no sentido de cuidarmos daquilo que recebemos de maneira zelosa e cautelosa, para que possamos no futuro nos proteger do tempo mau. Aqui está falando um pouco a respeito daquilo que a gente entende até de lei da semeadura, porque ele está falando lança o teu pão, ele está falando planta, planta. E tem outras traduções, né? Se eu não me engano, a do João Ferreira de Almeida, que eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui, sobre outro aspecto, né? Desse versículo. Na versão João Ferreira de Almeida. Também. Vou ver agora na versão Nova Linguagem de hoje, NTLH. Versão Nova Linguagem de hoje. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Essa é a versão do NTLH. Ele está sendo mais específico. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá lucro. Ou seja, não tem a ver com pirâmide financeira, certo? Porque a pirâmide financeira, ele aposta muito na questão de ganho rápido. Você vai ganhar rápido, você vai tudo rápido. Mas com a Bíblia, a gente vai aprendendo que existe sim na nossa vida tempo. E que o tempo na nossa vida ele não é ruim.
certo? O tempo, quando a gente é criança, né, a gente tem um tempo, né, para aprender a falar, para aprender a andar, para aprender as primeiras palavras, para aprender as primeiras letras, para aprender a expressar aquilo que a gente quer. Isso é normal, né? Aquilo ali é um tempo. Quando a gente está na pré-adolescência, a gente está vivendo outro tempo. Quando a gente está na adolescência, a gente está em outro tempo. Quando a gente entra na juventude, a gente está em outro tempo. Quando a gente vai para a fase adulta, a gente entra em outro tempo. E quando a gente chega na velhice, a gente entra em outro tempo. Cada fase da nossa vida vai levar conosco um aprendizado. Cabe a nós se a gente vai querer ou não aprender com aquilo, certo? Se a gente vai querer ou não ficar no mundo ponta de faca das mesmas teimosias, desculpa, tá? Porque a gente diz, rapaz, fulano tem, sei lá, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, mas age como se fosse uma criança. É porque aquela pessoa, ela não quis aprender. Ela não quis crescer. Então, ela vai mudar de fase na idade, mas o seu comportamento vai ser o mesmo de uma criança, vai ser um comportamento infantil. Isso é muito negativo, porque isso vai refletir não só na vida pessoal da pessoa, isso não vai atingir só a vida pessoal da pessoa. Isso vai atingir os seus filhos, isso vai atingir a sua família, isso vai atingir a sua futura geração. Isso é totalmente prejudicial. O princípio de plantar para colher é algo não apenas descrito na lei divina pela Bíblia, mas também é considerado uma lei física definida por Newton e muitas pessoas aplicam no sentido de energia, carne, etc. A questão de plantar primeiro plantar, depois colher, com o tempo, não é de imediato, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. O plantar para colher com o tempo também é defendido, né, nesse sentido pela lei de Newton. Né? Newton criou três leis e as três elas têm congruência uma com a outra. Isso faz sentido, né? Para a lei, não só na lei divina, mas materialmente falando. E para as pessoas, né? Elas levam muito no sentido de, por exemplo, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Faz sentido. Se eu plantar o mal, ainda que não hoje, não amanhã, mas um dia o mal vai retornar para mim. Faz sentido. Você entende, assim, na minha visão pessoal, certo? Eu fiz alguns cursos de teologia, mas algumas coisas eu já vinha, né, formando a partir do meu aprendizado com a Bíblia. E uma das coisas que eu considero muito relevante é que, assim, para mim, Rúbia, eu não acho que ciência e Bíblia são coisas diferentes. Eu não acho isso. Eu acredito, alguns arqueólogos também defendem isso, alguns teólogos também defendem isso, que é o que eu acredito, que eu também defendo, que a ciência e a Bíblia têm tudo a ver. O homem que quis separar. Quando o homem quis separar para tentar deixar uma coisa de um lado, outra coisa do outro, a coisa foi indo de mal a pior. Foi afundando. E eu não estou falando no sentido econômico, eu estou falando no sentido mental, desenvolvimento mental. Né? O que era para a gente ser mais brilhante, mais inteligente, foi ficando mais. Os maiores físicos, cientistas do mundo se diziam crer em Deus, se diziam cristãos. Então, acho que sim é algo muito relevante a se considerar, certo? O Charles Darwin, no final da sua vida, eu li isso num livro, tá? Se não sabe como é que eu li isso, não lembro agora o título do livro, porque eu já li vários livros. Não lembro agora o título, mas o livro fala que Charles Darwin, no final da vida dele, né, ele morreu de uma doença chamada mal de Darwin. Isso aí vários artigos concordam. A parte que muitos não colocam é que o Charles Darwin, pouco antes, né, quando estava bem na sua velhice, assim, perto de morrer, ele se arrependeu e se converteu ao Evangelho. E que ele, depois de ter se convertido, ele ficou imensamente mal psicologicamente
e preocupado psicologicamente, porque ele tinha criado uma teoria, que é a teoria da evolução que conhecemos muito bem, e que essa teoria, ele sabia que no futuro essa teoria poderia ser usada pela ciência para afastar a criatura do Criador, para afastar o verdadeiro Criador de todas as coisas, as pessoas. Darwin não viveu para ver isso, mas a preocupação dele ela foi real e ela aconteceu. Porque muitos usam a teoria de Charles Darwin para separar o Cristo, para separar o Criador da criação de todas as coisas, chamando-a de teoria evolucionista. E a outra, a teoria criacionista. Foi separado. Então, dizem, né, que os médicos investigaram, mas não conseguiram dar um laudo técnico da real causa da tamanha enfermidade, do tamanho drama que o Charles Darwin sofreu, não conseguiram quantificar em documentos e que por isso ele terminou morrendo. E por não conseguir quantificar, acabaram chamando de mal de Darwin. É uma pessoa quando não se sente bem mentalmente, por dentro, é muito provável que isso vai refletir em doenças no seu corpo e na sua vida, que foi o que aconteceu com Charles Darwin. Eu vou seguir adiante. Aplicando os princípios na prática. Gênesis 39, 2 e 4. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Potifar percebeu em José que havia uma graça de Deus na vida dele. De modo que tudo que José fazia, o Senhor o fazia prosperar. Vamos entender como era José para que a gente possa entender porque tudo que José fazia prosperava. José era honesto, José era fiel e José ele era esforçado naquilo que ele fazia. Então eu acredito que o Senhor abençoava José não simplesmente por ser José, não simplesmente por ser filho de Jacó. Não. Eu acredito que Deus fazia com que José prosperasse por causa dos princípios que José carregava: a fidelidade, a honestidade, a dedicação, entende? Até porque o nosso Senhor ele é justo. A Bíblia diz que o reino dele é justiça. Então eu acho que se José fosse um cara negativo, fosse como os irmãos dele, fosse mal intencionado, eu não acho que José ia prosperar onde ele tocasse. Eu não acho que José ia prosperar onde ele chegar, mas pelos princípios que ele procurava viver, né, de justiça. E a Bíblia diz que o reino do Senhor é justiça, então José prosperava. Onde José passou, deixou exemplo de obediência, honestidade e trabalho. Ele foi mais obediente que seus irmãos e onde chegou, permaneceu com seu caráter intacto. Aí eu já ouvi dizer alguns assim: ah, mas o pai de José bajulava José porque era filho de Raquel, a esposa que ele amava. Ele dava. José era o queridinho dele. É por isso que os irmãos ficaram com raiva. É por isso que os irmãos dele ficaram com inveja. Gente, a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando começa a narrar a história de José, que José ele era obediente. Tudo que o pai dele mandava ele fazia. Não era porque ele era filho de Raquel. Era porque José carregava princípios. José era obediente. Princípios esses que seus irmãos não carregavam. Então, como é que os irmãos de José deveriam ter o mesmo tratamento de José
para que eles não ficassem com inveja de José. Se José era obediente e carregava princípios, coisas que os irmãos dele não faziam. Mas por que você está dizendo que os irmãos dele eram tão diferentes dele assim? Quando colocaram José naquela cova, por inveja dele, né? Eles questionaram matar José. Gente, a inveja é algo tão doentio que eles queriam matar o seu próprio irmão. Agora me diz, uma pessoa que carrega princípios de justiça, uma pessoa que carrega princípios de honestidade, de fidelidade, cogitaria matar o seu irmão? Não cogitariam. E a prova que esses princípios era só José que carregava, era que quando anos depois os irmãos de José encontraram ele lá no Egito, e ele falou, olha, eu sou José, porque os irmãos não reconheceram ele, os irmãos ficaram com medo, isso está escrito, né? Se eu não me engano, lá perto do capítulo 50. Os irmãos dele estavam com medo dele fazer alguma coisa, ele disse, eu não vou fazer nada contra vocês, porque o mal que vocês me fizeram me resultou em bem. José é a prova viva de que ele era o único de seus irmãos que carregava princípios de justiça, princípios de obediência. Porque quando José podia meter a mão para fazer o que quisesse contra os irmãos, ele não intentou maldade contra os seus irmãos. Ele ficou triste, ele ficou recheado de sentimentos ali, por conta de tudo que ele aconteceu. Porém, ele se manteve fiel. Mesmo tendo a posição, o cargo que ele tinha, ele não intentou mal contra o seu irmão. José era o mais obediente dos seus irmãos. José carregava princípios que os seus irmãos não carregavam. José era justo e os seus irmãos não eram. Por isso, o seu pai deu aquela túnica para José. Por isso que o pai de José confiava mais nele do que nos seus irmãos. Por isso que o pai de José tinha um tratamento diferente com ele comparado aos seus irmãos. Segundo exemplo, de um homem que prosperou, que, né, devido a princípios bíblicos, né? Vamos lá, Daniel 1. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Isso aqui são características que o rei pede, né? Que só deixassem ser levados para a Babilônia jovens que tivessem essas características, né? Então veja como um rei, um homem totalmente incrédulo, um homem totalmente ímpio, ele falou, não quero que você leve qualquer pessoa que está aí para a Babilônia, não. Eu quero jovens, ainda falo jovens, né? Sem defeito, sem deficiência, de boa aparência, né? Doutos em ciência, ou seja, eu quero doutores, eu quero pessoas, eu quero jovens estudados, eu quero jovens que tenham conhecimento. Eu não quero qualquer jovem comigo na Babilônia. Gente, preste atenção. Os princípios bíblicos. Se a gente levar os princípios bíblicos não só para o sentido espiritual, mas para o sentido de negócios, no sentido profissional, no sentido de trabalho, pode ter certeza, até quem é mundano vai preferir você trabalhar com você, confiar o trabalho dele, as coisas dele a você, do que a qualquer outro. Porque você carrega princípios. Isso é algo muito forte. Doutos em ciências e entendidos no conhecimento. Eu não quero um leigo, eu quero um jovem estudado, eu quero um jovem dedicado, eu quero um jovem
Era isso que ele estava dizendo. Que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Mesmo com o passar dos anos, o caráter de Daniel permaneceu a ponto dele ajudar o próximo rei e, mesmo estando mais velho, sempre foi honesto e praticou a justiça. Daniel se enquadrou em todas essas regras que o rei propôs para os jovens que foram levados para a Babilônia. Daniel se encaixou em todos. Daniel era justo, Daniel era fiel, Daniel era obediente, Daniel era estudado, Daniel era um dos mais inteligentes e dedicados, ele e seus amigos. Daniel 5, versículo 10, 11 e 12. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual repôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Anos depois, o rei Nabucodonosor morreu, o seu filho assumiu o trono. O seu filho fez algo, né, que desagradou bastante a Deus, segundo os registros bíblicos, que foi dar uma festa, pegar utensílios sagrados, né, que eles tinham levado cativos de Jerusalém e colocaram ali vinhos e coisas que eram de outros deuses, acabaram misturando ali, né, as coisas. E aparece uma mão misteriosa, escreve ali no aramaico na parede, e o rei fica desesperado porque ninguém consegue interpretar. E a rainha conversa com ele, né? Conversa com ele, olha, fala, tem um homem, né? E começa a falar coisas maravilhosas de Daniel. Depois de tantos anos, o rei Nabucodonosor já tinha morrido. Daniel nessa época já era velho, certo? Daniel, historicamente falando, Daniel nessa época já era velho. Mas os princípios que Daniel carregava, foram com ele durante toda a sua vida. Isso fez com que Daniel se tornasse inesquecível na Babilônia. Não só se tornasse inesquecível, como comandasse, fosse um dos maiores comandantes que liderassem o reinado na Babilônia. Veja como um homem ou uma mulher, né, que carrega princípios de fé, de obediência, de justiça, ele pode estar no país mais promíscuo do mundo. Ele pode estar só entre pessoas degeneradas que não estão nem aí para a vida, mas ele vai comandar aquele lugar. Porque os princípios que a palavra de Deus nos ensina, quando levados para o lado profissional, elas nos dão poder de governo. Elas nos dão poder de autoridade. José foi o quê? José foi governador do Egito. Daniel foi o quê? Daniel foi o segundo mais importante do reino. Então, Daniel foi governador da Babilônia por muitos e muitos anos. Não foi mandato de 4 em 4, aí muda e faz votação e muda de novo. Não foi que na eleição presidencial, não. Foi por muito, e mesmo tanto tempo governando a Babilônia, que é mais incrível de tudo, ele não se corrompeu, porque ele levou os princípios até o fim da vida dele. Gente, esse é o segredo. Quem leva os princípios bíblicos, não só ficar aqui na caixinha do mundo espiritual, mas levar isso para o mundo profissional, isso nos dá uma autoridade, um poder de governo tão grandioso que a gente governa onde chegar.
José governou no Egito, não era a terra dele. Daniel governou na Babilônia, não era a terra dele. Quem carrega princípios da palavra no seu trabalho governa onde ele chegar. Não precisa ser na sua terra. Ele pode estar do outro lado do mundo, ele vai governar. A prudência é uma das características que Cristo nos pede para ter. O prudente é aquele que, mesmo não estando no futuro, está atento e procura ser cuidadoso para que a sua geração não sofra as consequências. Você vai entender porque eu estou falando isso. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, versão NTLH, diz: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Ah, mas eu não sei se eu estou viva amanhã, eu vou viver o hoje. Isso é um lema de quem está com a sua alma entregue a forças malignas. Desculpa se você achou isso forte, mas é. Se você não se preocupa com a sua vida, com a sua alma, com o seu espírito, é porque tudo isso já está entregue, já está terceirizado. Se preocupar com a sua vida, com a sua saúde, com o seu espiritual, não só o seu, mas se você é casado, o da sua família também. O que você fizer vai refletir em consequência ou boa ou ruim para a sua família. Você quer que a sua família sofra? Se você sofrer, a sua família vai sofrer. Você quer que a sua família viva bem e seja feliz? Se você viver bem e for feliz, a sua família vai viver bem e vai ser feliz. Então, quando tomamos uma decisão, como Eclesiastes 11:1, empregar o nosso dinheiro em bons negócios e não gastar com porcaria, e não gastar com besteira, e não gastar com qualquer coisa, e deixar a vida me levar, eu vou gastar tudo hoje, não tô nem aí porque vai acontecer amanhã, entende? A gente não está sendo prudente. E quando a gente não procura ser prudente hoje, se amanhã a gente não estiver vivo, é a nossa descendência que vai sofrer. Uma pessoa que não tem um compromisso de cuidar da sua família, de procurar prover, né, o melhor para sua casa, para sua família, que não se preocupa com isso, né? E chega o tempo dela partir e ir embora, ela vai fazer toda a descendência dela sofrer. Porque eles vão ter que se preocupar muito, que eles vão estar vivendo outro período, outro tempo, outra inflação, outro modo de governo. Eles vão sofrer muito para que eles consigam se manter e viver bem. Agora, se você cuidar da sua casa, cuidar da sua família hoje, procurar viver com prudência, empregar o seu dinheiro em bons negócios para que no futuro você possa colher o que você plantou, mesmo quando chegar a sua hora de partir, a sua descendência, né, e você ensinar a sua descendência para que eles possam dar continuidade depois que você se for, eles vão viver bem, eles vão ser saudáveis. E eles vivendo bem, eles sendo saudáveis, eles vão frutificar, eles vão governar, e tudo isso debaixo de princípios bíblicos. Se preocupar com o futuro da sua família não só é importante, como é nosso dever nos assegurar de que quando fecharmos os olhos desta vida, os nossos filhos possam viver em melhor segurança material, para que não precisem se dedicar de forma demasiada ao trabalho e possam ter mais tempo para se dedicar à saúde espiritual. É isso que acontece, como eu conversei aqui com vocês, né? Agora, o que Jesus disse? O que disse Jesus a respeito deste tema? Vamos lá, né? Primeiro, Jesus nos orienta a seguirmos um padrão de vida regrado pela honestidade e obediência às leis e a forma como é governado o Estado. Mateus 22, do 16 ao 22. E enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade.
e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retirar. Fizeram um teste com Jesus, né? A respeito disso. E Jesus, ele defende, essa atitude de Jesus, né? Quando ele fala dê a César o que é de César, né? O que Jesus estava querendo dizer obedeça às leis, obedeça o regime. Não é esse regime que é a forma do Estado atual. Dê a César o que é de César. Não está escrito que é dele? Dê a parte dele e dê a parte de Deus. Né? Isso também fala de oferta. Né? Que é uma lição muito bonita. Jesus, ele não, em nenhum momento ele pregou rebeldia social. Em nenhum momento ele pregou nada disso. Mas Jesus, ele incitava as pessoas através do pensamento, através de conversas, através de diálogo. É nítido a graça que há em Jesus com sua resposta. Quando pensavam que ele seria desobediente e convenceria seus fiéis em rebeldia, ele ensina que seguir as leis e os princípios é a forma mais digna de se viver corretamente em sociedade. Jesus, em um momento, ele deixa isso para lá, vive uma nova rebelião e acabou. Jesus, o tempo todo, ele orienta a vivermos em princípios, né? A seguir aquilo que nos é proposto. Paulo também fala sobre isso. O caso em que Jesus repreende o rico, está escrito em Mateus 19, verso 16 ao 30 e Lucas 18, verso 18 ao 30. Isso aí fala do caso do jovem rico, em que Jesus ele repreende o jovem rico e muitos usam esse versículo, muitos usam esses textos de forma totalmente desvirtuosa do real sentido do aprendizado espiritual e terminam ensinando errado. Quando Jesus repreende aquele jovem rico, olha aí, tá vendo? Ser rico é uma maldição, não presta ser rico, ninguém pode ser rico, ou você crê em Deus ou você, né? Não foi essa a lição que Jesus quis passar com a história do jovem rico. O que Jesus quis passar é que nada nem ninguém deve ser superior à fidelidade a Cristo. Se eu tenho Cristo e se eu tenho fama, eu preciso escolher Cristo. Não que eu não possa ter os dois, mas se eu for ter amor a alguma coisa, que seja só a Cristo. A lição extremamente importante que Jesus deixa sobre dinheiro é que o amor a Ele ou qualquer outra coisa que fique acima de Deus é pecado por desobedecer o primeiro mandamento que Deus estabeleceu, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo, como registrado na Bíblia, né? A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu pensamento, com toda a força do teu
coração. Esse é o primeiro mandamento. Então, qualquer coisa que eu ame tanto a ponto de ficar acima de Deus, automaticamente é pecado. Que foi o caso do jovem rico. A fortuna para ele era algo que estava em primeiro lugar, acima de Deus. Cristo estaria no segundo, no terceiro ou em qualquer outra posição, mas não estava em primeiro. Então, como Cristo consegue sondar os corações, coisa que nós não conseguimos fazer, foi que Cristo falou: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e depois segue-me. E a Bíblia diz que ele ficou triste porque tinha muitos bens. O ponto não é que ele tinha muitos bens. O ponto era que Cristo não era o primeiro lugar. Ele gostava, conhecia os mandamentos, interagia, mas Cristo não era o primeiro lugar na vida dele. Ou seja, ele desobedeceu o primeiro mandamento. Estando, portanto, em erro, né? Em pecado por causa disso. Esse é o ponto. Entende? Que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com aquilo que colocamos acima de Cristo, aquilo que o amor, aquilo que temos quando colocamos acima de Cristo. Isso serve para muita coisa. Tem gente que não tem, eu não tenho dinheiro de homem rico, mas coloca o filho acima de Deus, né? Bajula o filho, às vezes fala até coisa que o filho não é, mas coloca em cima de Deus. Às vezes valoriza um bem, às vezes algum apego emocional, sei lá, algum filme, algum sapato, alguma roupa. Isso também é desobedecer o primeiro mandamento. Fique atento que você também não pode estar muito longe do que o jovem rico fez. Qual a primeira orientação que precisamos ter para ter uma vida plena em Cristo? Gálatas 3:29, Bíblia King James atualizada, a versão, né? E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Você lembra das promessas que Deus fez a Abraão? Deus prometeu a Abraão, lá no início do Gênesis, que ele teria uma descendência imensamente numerosa, certo? Que seriam incontáveis como as estrelas, incontáveis como os grãos de areia do mar, e que ele seria uma bênção, e que ele seria riquíssimo, e que ele prosperaria. Esse texto de Gálatas, né, ele reverbera a promessa que Deus fez a Abraão. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Mas eu não sou judeu, mas eu não sou hebreu, mas se nós somos do Senhor, então automaticamente também nos tornamos descendência de Abraão. E se somos de Cristo e somos descendentes de Abraão, somos herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. E que promessas foram essas que Deus fez, que também faz com que a gente seja herdeiro dessa promessa? Promessa de plenitude, promessa de crescimento, promessa de prosperidade, promessa de bênçãos. Inúmeras bênçãos, vários tipos de bênçãos. Agora, em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Em primeiro lugar, somos de Cristo, descendentes de Abraão, herdeiro das mesmas promessas. Segundo ponto, precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da nossa mente, com toda a força do nosso coração. Isso inclui, na minha visão, buscar primeiro
o reino de Deus. Ah, mas o meu futuro e amanhã e minha vida e minha casa, minhas coisas, sei o quê. Todas essas coisas serão acrescentadas a você. O seu futuro, Deus já está lá no seu futuro. Deus já sabe como vai ser seu amanhã. E Ele já tem tudo preparado para você. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso quando estava aqui na terra. A garganta já está secando, mas eu já estou no final, viu? Então, o que Jesus disse sobre ele? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é qualquer tipo de vida. Não é sobreviver, ai, trabalhar, pagar contas e cansada. Não, não é sobreviver. É viver em abundância. Aí eu fui dar um cliquezinho, um Googlezinho ali, né? O que é abundância que Jesus falou? Que Jesus falou na tradução do latim, né? Para o português. No latim, na nossa língua, tá? Na língua original, acredito que foi escrito em grego. Essa parte do livro de João. Abundância é substantivo feminino. Grande proporção ou quantidade de recursos. Quantidade excessiva, superior ao necessário de bens. Opulência, fortuna, luxo. Ou seja, ele está falando de coisas superiores. E Jesus mostra isso, né? Aliás, Deus ele mostra isso, né? Porque quando o povo estava no deserto, pedindo comida, né? Aí Moisés ora, Senhor, o povo está sem comida, me ajuda, o povo está sem comida. E a Bíblia diz que caiu algo do céu, que era branco como a neve, que eles não conseguiram descrever o que era aquilo, e por isso chamaram de maná, que maná significa o que é isso. Mas alguns estudos vão dizer, que o tal maná, que foi o que eles chamaram, era semelhante ao pão, como se fosse algo chamado de pão do céu, né? E a Bíblia diz que caía tanto maná, caía tanto, mas tanto, que diz que eles comiam, que eles davam aos seus filhos e que sobravam, ou seja, Deus dava a mais. Deus dava mais do que eles necessitavam. Então eu entendo que Deus conosco, como filhos dele, ele não gosta de tratar, eu só vou dar isso aqui a você. Não. O que Jesus quer nos dar é superior até mesmo à nossa capacidade de utilizar. E aí o que o povo fez? O povo começou a guardar o que sobrava. Por que o povo guardava o que sobrava? Porque eles estavam desconfiados de no outro dia não ter mais. Aí vai que amanhã não tem, né? Vou guardar. Aí Deus não gostou. Porque esse comportamento passou uma mensagem de falta de confiança em Deus. Entende? Mas isso foi uma prova, né? Tem outra passagem durante a travessia lá, né? Diz lá, que eles estavam pedindo carne. E começam a cair vários pássaros, né? Carne para eles. E caíram tanto, mas tanto que sobrou. Esse foi mais um momento, né? Que Deus deu mais do que eles poderiam, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Nosso Deus, e eu não estou falando só no sentido de pão, eu não estou falando no sentido de carne, eu estou falando num sentido mais maior do que você possa imaginar. Por exemplo, eu nunca vi alguém dizer assim, Deus já me revelou tudo, eu já busquei muito, já sei todas as coisas e pronto. Nunca tem um fim. Quanto mais mergulhar na graça, mais graça vai receber. Quanto mais pedir de Deus, mais Deus vai ter.
Quanto mais se aproximar de Deus, mas não existe limite com Deus. E assim, eu só posso fazer por você até aqui. Eu só posso entregar minha presença. Não. Com Cristo não tem isso não. Nós que somos limitados, Ele não. Isso serve na graça, isso serve para o conhecimento, isso serve para o crescimento espiritual, isso serve para materialidades, isso serve para tudo. É mais fácil a gente não saber administrar e cuidar daquilo que ele dá em grande proporção do que ele ter um limite e entregar alguma coisa na nossa vida. O nosso Deus é Deus de abundância. E quando carregamos os princípios de obediência, de honestidade, de justiça, de fé, pode ter certeza, onde a gente chegar, a gente vai governar e vamos viver em abundância e a nossa geração, os nossos descendentes, vão desfrutar da nossa fé, como desfrutou toda a família de José. Muito obrigado, se inscreva no canal, certo? Comente aqui se você quiser acrescentar mais algum exemplo, mais alguma coisa que tenha acontecido. Que Deus te abençoe.